Dando prosseguimento a esta primeira aula de leitura de textos técnicos, vamos à segunda parte que fala sobre o processo de leitura produtiva. Ou seja, uma vez entendida a definição de leitura, e também uma vez entendida que a leitura é a segunda parte do processo de comunicação que existe entre duas pessoas, um autor ou autora e seu leitor ou sua leitora. Nós agora podemos falar sobre esse processo de leitura produtiva. Mas por que a gente fala de leitura produtiva? Por que essa ênfase na qualidade produtiva? Porque aqui a gente está interessado na leitura de um texto técnico. Ou seja, você vai reservar uma parte do seu tempo para ler um texto de natureza técnica e você quer que este tempo seja aproveitado de maneira produtiva, ou seja, que atenda os seus objetivos de leitura. Então, o primeiro passo nesse processo de leitura produtiva é justamente a identificação da fonte. Você tem que saber identificar qual é a fonte que melhor vai trazer proveito a esse tempo reservado à sua leitura. Uma vez identificada a fonte, agora você vai explorar, olhar os títulos, olhar a diagramação, olhar figuras, tabelas. E após essa exploração, você vai organizar a sua leitura em termos de síntese, de estrutura, de como este artigo, este trabalho, este texto técnico está organizado. Depois você vai ter que controlar também a sua leitura. Você pode estar perdendo tempo procurando o significado de palavras desconhecidas. Você pode também estar perdendo tempo lendo e relendo diversas partes do texto. Você precisa controlar isso, controlar a falta de atenção. E esse ciclo continua até que você atinja o final do seu texto. Então, vamos agora explorar cada uma das etapas do processo de leitura produtiva. Então, o primeiro passo, como vimos, é identificar a fonte. Mas o que é realmente identificar a fonte? Temos alguns passos para isso. Primeiro, qual o título do trabalho? Por meio do título do trabalho, a gente pode inferir o assunto que será abordado e verificar a utilidade do documento para a gente. A gente também precisa identificar quem são os autores. São autores que a gente já conhece, são autores que a gente já sabe que trabalham, que pesquisam naquela área de conhecimento que desejamos ler. É muito importante a gente saber quem escreveu. Nós, como autores, somos responsáveis por aquilo que escrevemos. Então a gente tem que saber quem é a autoria de um texto antes de se debruçar a lê-lo. Quando esse texto foi publicado? No caso de textos que envolvem informações tecnológicas, é importante a gente saber a data em que ele foi publicado, porque se for um texto muito antigo, pode ser que aquela tecnologia não valha mais, aquela versão de software. Então a data é importante também. Outra informação importante é onde aquele texto foi publicado. Foi publicado em um livro e ele está ali disponível na internet, mas o suporte original onde aquele livro foi publicado foi justamente um papel e depois foi escaneado e está ali na internet. Outra possibilidade é que esse texto tenha sido publicado em um periódico científico, em um evento científico. Que evento e periódico foi esse? Está ali na internet, ok. Mas para que esse texto fosse publicado no meio digital, como é a internet, houve uma curadoria de um corpo revisor que analisou se aquele texto estava de acordo com um padrão científico ditado por aquela revista ou por aquele evento. Então, é importante a gente saber o local de publicação, porque é do local que nós também conseguimos inferir sobre a procedência, sobre a revisão daquele conteúdo antes de ir à publicação. Por outro lado, a gente tem textos de má qualidade publicados na internet, sabe lá por quem foi, está lá num site Wix da vida, que a gente não sabe a procedência, a gente não sabe se foi revisado por pessoas que estão habituadas a trabalhar com ciência. Outra informação também importante é qual o público que se destina. É o público leigo? É um público especialista daquela área de conhecimento? E por fim, se aquela fonte é confiável. Após identificar a fonte e a gente ter certeza de que ela é uma fonte confiável, nós passamos para o passo seguinte, que é explorar.
Nessa exploração, nós vamos observar a estrutura de títulos e de subtítulos. Vamos examinar figuras, gráficos, tabelas, os elementos não textuais que vão chamar a atenção dos nossos olhos mais do que o próprio texto. Vamos reconhecer elementos que estão em itálico, estão em negrito, estão em letra de máquina ou qualquer outra forma que possam nos indicar algum tipo de padrão que será útil ao longo da leitura do texto. Vamos procurar também identificar e destacar as palavras-chave, se a gente puder rabiscar aquele texto ou puder marcar num anotador digital. Vamos identificar e relacionar as passagens importantes. Então, quando o texto dizer este processo foi realizado em X etapas, e formos lendo etapa 1, etapa 2, quando chegar lá na etapa N, nós vamos interrelacionar essas etapas e observar tudo como um conjunto. Vamos decidir também se vamos interromper a leitura para consultar um dicionário, para procurar uma palavra que a gente não conhece, ou interromper a leitura para pular para uma sessão que seja mais adequada aos nossos objetivos de leitura. Logo em seguida, a gente vai organizar as informações que nós lemos. Vamos identificar qual é a estrutura do texto. Identificamos as palavras-chave, identificamos também títulos, subtítulos, figuras e tabelas. Isso nos ajuda a formar um esquema de como o texto está organizado. Nós vamos comparar os argumentos utilizados por aqueles autores com o conhecimento prévio que nós temos sobre aquele assunto. Será que os argumentos dos autores não contradizem estudos que nós já conhecemos? Será que eles vêm complementar? Vamos verificar também pontos fracos na linguagem, em termos gramaticais, em termos de coesão, em termos de clareza, e vamos também tentar identificar pontos fracos na argumentação que possam indicar que aquele texto não é uma boa fonte. Vamos identificar sequências e listagens não explícitas. Por exemplo, alguns textos trazem listagens diluídas, né? É bem fácil de identificar quando a gente olha o seguinte. Primeiramente, nós consolidamos os dados em uma única tabela. Como segundo passo, nós filtramos as informações irrelevantes e descartamos. Em seguida, nós passamos as informações para o nosso classificador. E, por final, nós calculamos a acurácia do nosso classificador. Então, apesar do texto trazer esses passos de forma diluída, primeiramente, depois, em seguida e por último, então cabe a gente identificar, olha, aqui são passos, então eu posso numerar 1, 2, 3, 4. Isso facilita a gente compreender e organizar a estrutura do texto. E por último, a gente pode simplificar detalhes e generalizar exemplos. Então, se o autor fornece muitos exemplos, fornece alguns detalhes, a gente pode dizer, isso aqui são elementos do desenvolvimento. Estes 2 próximos parágrafos estão detalhando a fase de testes. Esses outros parágrafos estão detalhando a aceitação do usuário. E assim por diante. Então, se a gente não está interessado em saber como o software foi desenvolvido, como ele foi testado, como ele foi aceito, a gente pode pular esses detalhes e ir para as demais seções do texto sem problema. O terceiro passo, que eu não diria que é o último, porque a gente vai entrar num loop, né? A gente vai ter que estar sempre controlando a nossa atenção, a nossa paciência em relação à leitura. Como último passo, nós temos o controle da nossa atenção sobre o ato da leitura, né? Então isso envolve o quê? Controlar a atenção na leitura, se a gente não está divagando, pensando no almoço, pensando, né, em alguma outra coisa enquanto está lendo. Nós vamos estar controlando a linearidade e a velocidade de acordo com os objetivos. Olha, só tenho 5 minutos, então de repente eu não vou estar lendo aqui um detalhe de implementação. Eu vou estar lendo de uma forma que a gente chama de diagonal, ou seja, né, do alto para baixo e da esquerda para a direita. Nós vamos estar lendo de uma forma bem rápida, porque é o tempo que a gente tem disponível. Ou se a gente sabe que tem um tempo maior, a gente pode dedicar a um detalhe que nos interessa naquele momento. Nós vamos também detectar erros de decodificação, de interpretação. A gente pode estar lendo ali uma palavra e achar que é outra. E lá no meio do texto, opa, aquilo ali não fez sentido. Então a gente volta,
um, dois, três parágrafos, uma, duas, três frases, para poder reler de novo aquela palavra e daí reinterpretar o contexto a partir dessa correção do entendimento. Também nessa etapa, nós vamos aceitar e tolerar o desconforto inicial. Então, a gente pode ter acabado de acordar, pode estar iniciando um estudo, ou seja, saindo da inércia de uma atividade anterior e entrando em uma atividade que requer muito do nosso cérebro, como vimos lá na definição, né? Requer atenção, requer decodificação, requer a ativação de conhecimentos prévios. Então, tudo isso faz com que a leitura se torne um processo que, além de complexo, seja demandante da nossa mente. E por isso a gente precisa ter paciência caso a gente cometa muitos erros no início desse processo de leitura. Então, com isso, a gente encerra essa parte da aula em que a gente fala do processo da leitura produtiva. Ela só é produtiva quando a gente tem consciência de que a leitura envolve esses 4 passos. Né? Primeiro, a identificação de uma fonte confiável, a qual a gente vai explorar os títulos, os autores, onde foi publicado, quando foi publicado, para a partir daí identificar também a estrutura geral daquele texto, organizar as diversas partes de forma lógica em nossa mente e também em contraste com o nosso conhecimento prévio. E regendo todo esse processo, nós temos essa etapa de controle da atenção que o nosso cérebro exerce sobre a própria atividade de leitura. E então a gente passa para a próxima etapa da aula, que vai abordar os 2 principais tipos de leitura.